Olá, sou o Rodolfo. Seja muito bem-vindo ao Iscasbait. Damos início na laminação, posicionando a placa de MDF branca com textura de casca de ovo, que queremos que seja reproduzida em nossa base de corte. Sobre a placa com acabamento melamínico, tipo fórmica, não precisaremos aplicar nenhum desmoldante, uma vez que a resina de poliéster não irá aderir à resina melamínica. Espalhamos resina tingidas e catalisada com MEC. Devemos procurar manter uma camada razoavelmente homogênea de resina. E sobre esta resina vamos estender o tecido de fibra de vidro. O mais comum e o mais normal de ser encontrado em laminação de fibra de vidro é a manta de fibra de vidro. Essa manta de fibra de vidro não é tramada, não é feito trama com ela. Então é um pouco mais complicada de trabalhar. E depois fica mais difícil de ser mantida a espessura constante. Prefiro trabalhar com tecidos de fibra de vidro, por ele ser tramado, pois é mais fácil de manter a espessura constante. Veremos em vídeo futuro a trabalhabilidade da manta de fibra de vidro em superfícies não planas, que é seu ponto forte de trabalhabilidade na laminação. Como vocês estão vendo, já está razoavelmente homogênea a distribuição da resina sobre a placa. Aplicaremos a impressão do nome do canal, a iscazinha dourada, de face virada para baixo. E começaremos a estender o tecido de fibra. Eu cortei este tecido em duas partes, para mostrar uma sobreposição de tecidos de fibra. Quanto mais solicitações de carga o laminado for exigir, como por exemplo alongamento e outros, maior é a faixa de sobreposição necessária. O interessante nesse posicionamento do tecido sobre a resina é não permitir muita distorção das tramas do tecido. E assim evita-se dobras e acumulações de material em outra parte para a correção de rumos. Já com o tecido estendido, notamos facilmente que existem bolhas de ar sob o tecido. Para retirarmos grande parte deste ar, passamos a utilizar um rolinho metálico, próprio para isso. É um rolete com anéis em relevo, que devemos ir roleteando e assim expulsar o ar. Para trabalhos de ótima qualidade, devemos aplicar o rolete com muito cuidado e sem muita pressa, uma vez que, se passarmos muito rápido, ele mesmo provocará algumas bolhas. Vejamos o posicionamento do segundo pedaço de tecido. Estou deixando com uma sobreposição variando em torno dos 4 centímetros. Estendemos esta faixinha de tecidos de fibra de vidro e roleteamos, agora também com a intenção de que um tecido se enlace com o novo e não permitir que fiquem bolhas de ar
entre eles. Em ato contínuo, aplicamos mais uma camada de resina com as mesmas observações que anteriormente. Sobre esta resina, estendemos o tecido de algodão com poliéster, comum de vestuários. E como podemos ver muito bem, temos uma grande quantidade de ar que se formou entre o tecido e a resina. Procedemos o roleteamento, que o tecido ficará bem molhado e sem bolhas. Em nosso caso, com nenhum grau de exigência técnica, vemos ainda algumas bolhas sobre o tecido fino. Dando continuidade ao trabalho, passamos mais uma camada de resina e logo em seguida entramos posicionando os quadradinhos de brim um ao lado do outro, em carreiras que formarão colunas. E desta forma formarão também um quadriculado auxiliar para a demonstração de peças que serão apresentadas sobre a base de corte para apreciação dos senhores. É um jeito trabalhoso de se conseguir um quadriculado, mas interessante para vermos que entre as bordas de um quadradinho e de outro se forma uma linha de preenchimento com resina. Estamos vendo vários elementos de execução que fazem com que possamos aproveitar essas explanações para desenvolver, por analogia, uma gama muito grande de outros trabalhos com laminação. Finalizando esta camada de patchwork, colocamos um impresso da isca dourada com o nome Iscas Bates e passamos a resinagem final. Esta camada será com alguma abundância, a ponto de molhar muito bem esta última camada de brim.
e ainda restar sobre a superfície resina suficiente para dar o acaba base de corte, que sofrerá a prensagem da segunda placa de MDF. Após esta resinagem, colocamos a placa e sobre ela pesos para forçar um paralelismo entre as duas placas de MDF e aguardamos sua cura e endurecimento para a desmoldagem. Agora siga para o vídeo 3 de 3 e acabemos nosso trabalho. Daremos os acabamentos finais. Caso tenha apreciado as informações, seria legal se você executasse as instruções que vêm a seguir, para que eu possa lhe enviar novos vídeos. Por favor, clicar no botão gostei. Bom seria se você compartilhasse o vídeo e se inscrevesse. Inscrito, clique na engrenagemzinha e não envie-me atualizações. Grato, um grande abraço.